Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Espiritualidade. Não se esqueçam de se inscrever e de tocar o sininho. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do livro A Gênese. É possível a gente conhecer o futuro? É possível a gente saber o que vai acontecer no futuro? O título desse capítulo é Teoria da Presciência. E nele a gente vai encontrar algumas explicações bem interessantes para aqueles eventos que a gente conhece de pessoas que sonham, por exemplo, com coisas que vão acontecer e acontecem, ou que tem uma comunicação mediúnica e de repente aquele fato, aquele evento acontece, mesmo que seja de forma aproximada. E por que isso acontece? Já no início do capítulo, o autor vai dar um exemplo bem interessante. Imaginemos que um homem estivesse fazendo uma trilha no meio de uma, vamos dizer assim, no meio de uma área rural, e tivesse alguém em cima de uma montanha observando todo o trajeto que aquela pessoa lá embaixo iria executar. Então, lá de cima, o homem veria, por exemplo, os riachos, iria ver as pessoas, os malfeitores que estariam na estrada prontos a abordá-lo, estaria vendo a hospedaria que estaria pronta para acolhê-lo e todos os acidentes do percurso. Mas aquele cidadão que está embaixo, ele não vê nada disso. Ele imagina apenas o final da sua trajetória, mas ele não tem consciência dos percalços os quais ele vai atravessar e vai enfrentar. Então aquela pessoa lá de cima desceria, iria conversar com aquele viajante sobre tudo o que iria acontecer, todos os eventos que iriam acontecer ou teriam a probabilidade de acontecer no futuro. No futuro para ele que vai fazer a trilha, mas para quem está lá em cima já é o presente. Então, essa pessoa que está lá em cima, se a gente tirar isso de uma leitura material para ir para a leitura espiritual, os espíritos superiores, os espíritos que já têm um conhecimento, que tempo e espaço para ele não é problema, eles já veem mais ou menos as coisas que estão por vir. Já veem as vicissitudes, já veem os obstáculos que a gente pode enfrentar. Sendo que tem um fator que vai depender da decisão pessoal, do livre-arbítrio, então não há como você determinar 100% exatamente como vão acontecer as coisas. Então, a gente tem uma situação de aproximação, mas não de exatidão, porque tem algumas variáveis que vão depender exatamente da decisão que a gente toma a cada instante. Então, as dificuldades elas são mais ou menos vistas já de antemão, mas exatamente o que vai acontecer não se consegue ter, vamos dizer assim, essa acuidade, porque em cada instante a gente está sempre tomando decisões que repercutem no efeito. Então a gente tem sempre uma situação que é de aproximação. Os desafios, mais ou menos, eles já estão postos. Mas como é que vai acontecer exatamente, a gente não tem como precisar. E muitas vezes a gente vai imaginar que pela força de vontade a gente pode de repente modificar uma situação que já estava determinada, desde que tudo isso que a gente está falando aqui esteja na teoria das probabilidades. Então a gente tem a probabilidade de passar por aquela dificuldade e os espíritos, conhecendo já a nossa intimidade, através do reflexo no nosso perispírito do que a gente pensa, eles mais ou menos, em alguns casos, têm até uma ideia bastante precisa, bem aproximada da verdade do que vai acontecer por conta disso. Então a gente pensa, esse pensamento ele se materializa no nosso perispírito, esses espíritos superiores leem, certo? Nossa estrutura perispiritual, e sabendo já das ocorrências, dos obstáculos que enfrentaremos no futuro, eles mais ou menos entendem, compreendem e percebem o que pode acontecer, e é por isso que muitas e muitas vezes a gente já tem vamos dizer assim, já tem um pressentimento de que aquilo vai acontecer, e muitas vezes aquilo acontece mesmo, e é por conta disso. Então, fica a dica aí do capítulo 16 do livro A Gênese sobre a teoria da presciência.